Há alguns dias eu estava em um aeroporto esperando o meu voo e eu pude observar algo que eu quero compartilhar com você neste momento. Eu sou o pastor Ronaldo Silva e eu quero compartilhar com você um momento da palavra de Deus. Assentado ali, enquanto aguardava o meu voo, eu comecei a observar as pessoas que transitavam no aeroporto de um lado para o outro. E pude então observar a diferença entre o tamanho das suas bagagens. Existiam pessoas que passavam com bagagens enormes, malas enormes, com 4 rodas e andavam puxando aquelas malas grandes. Por outro lado, eu pude observar pessoas que traziam uma maleta de mão e outros traziam apenas uma mochila, uma bolsa, uma sacola. Então eu comecei a observar que o tamanho da bagagem indica quanto tempo a pessoa pretende ficar. Guarde bem essa frase. O tamanho da bagagem indica quanto tempo uma pessoa pretende ficar. E essa é uma lição para toda a vida. Ou pelo menos para todas as áreas da nossa vida. Vocês vejam, quando uma pessoa ingressa em sua vida profissional, quer seja uma experiência inicial, ou talvez ela migre de uma atividade para uma outra atividade, a tendência é que ela não se contente com o conteúdo que ela adquiriu inicialmente daquela atividade. Ela começa então a ler livros, a participar de cursos, ela quer ingressar em seminários, ela quer conhecer cada vez mais sobre aquela atividade que ela se propôs a desenvolver. Até porque o tamanho de conhecimento que ela adquirir em relação àquela atividade vai determinar se a sua expertise, vai determinar a sua excelência naquilo que ela faz. É exatamente o tamanho do conhecimento que ela adquirir em relação àquela atividade que será o diferencial entre ela e outros profissionais que prestam o mesmo serviço. Quando uma pessoa, por exemplo, ela aprende a tocar um instrumento, ela não se contenta apenas em conhecer as primeiras notas musicais, mas ela se aprimora, ela paga aulas particulares, ela entra em um curso, ela quer saber mais, ela lê livros, ela assiste vídeos, ela participa de seminários, simpósios falando sobre aquele assunto, porque ela sabe que o tamanho da bagagem que ela adquirir em relação àquele tema é que vai determinar quanto tempo ela pretende ficar naquela área. Na nossa vida sentimental, podemos fazer a mesma aplicação. Quando você conhece uma pessoa, você se empenha em adquirir conhecimento acerca das suas preferências, do seu gosto, daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta. Porque lá no fundo, se você pretende ficar muito tempo com aquela pessoa, você sabe que o tamanho da sua bagagem, o tamanho do conhecimento que você adquirir a respeito daquela pessoa, vai determinar quanto tempo você pretende ficar com ela. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para o que Deus falou comigo naquela oportunidade. Quando eu vi aquelas pessoas transitando por aqueles corredores no aeroporto, e Deus me mostrou ali que o tamanho da bagagem de uma para com a outra, ele diferia. Então, Deus falou ao meu coração, o tamanho da bagagem indica quanto tempo uma pessoa pretende ficar. Ao abrir o livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, você encontrará escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O próprio Deus diz, através do profeta Oséias, que uma das causas de destruição do povo de Deus é a falta de conhecimento, é a falta de bagagem. Porque o tamanho da bagagem determina, ou pelo menos indica, quanto tempo você pretende ficar. Se você observar lá em João capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós podemos ver que o tamanho da nossa bagagem em conhecimento de Deus, em conhecimento da sua palavra, em conhecimento do seu povo, em conhecimento das coisas de Deus,
vão determinar quanto tempo nós pretendemos ficar. Eu tenho observado nesses dias, principalmente nesses dias de crise, nesses dias de pandemia, tenho ouvido dizer de algumas pessoas que desistiram da fé, que desanimaram, que se afastaram da presença de Deus, que declinaram no honroso chamado que o Senhor fez até mesmo para o seu ministério. E estes anos de ministério me dão a propriedade para poder pedir licença e lhe dizer algo que eu aprendi com o passar do tempo. Quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, quando uma pessoa ela não suporta a carga, ela não suporta as provações, as tribulações, as dificuldades, as aflições que o próprio Senhor Jesus nos havia advertido que teríamos. Quando ela não suporta isso, a primeira coisa que eu olho é o tamanho da bagagem da pessoa. E sabe, na grande maioria das vezes, as pessoas que sucumbem diante das provações, das lutas e das dificuldades são as pessoas que não têm bagagem. São aquelas pessoas que se contentam em estar na igreja um culto por mês, participar da Santa Ceia, estar ali em comunhão com os irmãos, consagrar o seu dízimo e a sua oferta, talvez até se emocionam neste culto, até porque já tem 30 dias que não estiverem em um ambiente tão espiritual, e se contentando com isso, elas não adquirem bagagem. E o tamanho da bagagem é que vai determinar quanto tempo você pretende ficar. Nesse momento, eu peço licença para lhe fazer uma pergunta. Qual tem sido o tamanho da sua bagagem? Se fôssemos comparar, diante de todo esse tempo que você está na presença de Deus, talvez 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, se fôssemos comparar com um viajante, qual seria o tamanho da sua bagagem? Qual seria o tamanho da sua bagagem? Poderíamos comparar com uma bolsa de mão? Poderíamos comparar com uma pequena maleta? Ou quem sabe teríamos que comparar com uma grande mala, porque você pretende permanecer nesta caminhada durante muito tempo? Qual tem sido o tamanho da sua bagagem? E se você me permite, quanto tempo realmente você pretende ficar na presença de Deus? Sim, porque os ventos virão, a chuva virá, as tempestades cairão sobre nós, as dificuldades sempre baterão à nossa porta. Mas se nós temos uma bagagem grande, essa bagagem indica que nós pretendemos ficar muito tempo. Mas se temos uma pequena bagagem, o tamanho da bagagem indica quanto tempo você pretende ficar. Todas as vezes que chega até a mim essa informação de que uma pessoa desistiu da fé, abandonou a sua caminhada com Deus, eu observo o tamanho da sua bagagem. E na grande maioria das vezes, como disse e repito, as pessoas que sucumbem diante das dificuldades são aquelas que no decorrer da sua caminhada, adquiriram pouca bagagem, por isso ficaram pouco tempo. Por outro lado, as pessoas que suportam todas essas lutas da vida são aquelas que eram assíduas nos cultos da igreja, são aquelas que eram assíduas nos estudos bíblicos, são aquelas que eram assíduas na escola bíblica, são aquelas que buscavam conhecimento, participavam de seminários, compravam livros, liam a Bíblia, participavam dos seus departamentos de grupos missionários. São pessoas que tinham maior bagagem, conseguiram suportar maior tempo, porque o tamanho da bagagem indica quanto tempo você pretende ficar. Há muita oportunidade para você. Você pode participar do estudo bíblico da sua igreja, dos cultos, quer sejam eles presenciais ou os cultos online. Não se contente com a bagagem que você tem, mas busque cada vez mais. Como o apóstolo São Paulo, ele havia orientado Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 15, o apóstolo São Paulo ele diz assim: examinai, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar
que maneja bem a palavra da verdade. Ele está dizendo, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, com uma bagagem exemplar, para que no final você possa, quando cruzarmos a linha de chegada na presença de Deus, você possa dizer como o apóstolo Paulo, tamanha sua bagagem, pôde dizer, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus e até a próxima. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, por favor, se inscreva no nosso canal e dá um like, dá um joinha para nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus.